falar hoje sobre mudança de nível, sobre mudança de fases. O Senhor tem me feito entender algo extraordinário na sua palavra. E essa semana nós compartilhamos nas células, acerca de mudança de nível, mudança de fase. E quando nós não compreendemos as mudanças, nós ficamos reprovados e somos deixados para trás. Mas Deus tem um projeto para nós. Ele quer que a gente evolua. Vira para o teu irmão, fala para ele assim: Deus quer que você evolua. E é por isso que nós vamos falar hoje sobre esse texto. Abra sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 8, versículo 34 e versículo 35. E então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos dê agora um coração sensível para ouvir e entender o que o Senhor deseja nos comunicar nessa noite. Fica à vontade entre nós e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Na igreja de Cristo existem três tipos de pessoas. Três tipos de pessoas que, na verdade, o que distingue uma das outras são os níveis. Não é que uma é melhor do que a outra, mas não, é o nível de maturidade, de crescimento na fé. Existe o primeiro nível, que é o nível da multidão. A multidão são todos aqueles que vêm até Jesus. Depois, um outro nível é o nível das ovelhas. Ovelhas são aquelas que permanecem juntos de Jesus. E existe o terceiro nível, que são os discípulos. É aqueles que aprendem a ser como Jesus, para fazer o que Jesus fazia. O primeiro grupo de pessoas, que é o grupo das multidões, diz a Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 36. Olha o que Jesus vai falar acerca das multidões. Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque essas multidões estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. As multidões estão assim, desesperadas, aflitas, precisando de ouvir uma palavra, precisando de ouvir de Jesus. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 11, olha só, capítulo 11, versículo 29, acerca das multidões. Olha o que Jesus pede para essas pessoas fazerem. Versículo 28, por favor. Olha só para as multidões: venham a mim. Quem é que vem até Jesus? Todos. Todas as pessoas precisam ir até Jesus. As que estiverem cansadas, e as multidões estão assim, Mauro, cansadas, sobrecarregadas, e eu darei descanso. Olha o versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E qual é o resultado disso para a multidão? Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ou seja, as pessoas vêm até Jesus e buscam nele um milagre, uma bênção. Buscam de Jesus, sabe, uma vitória, algo que vai suprir a sua necessidade. Só que infelizmente tem pessoas que vêm como multidão e ficam por muito tempo como multidão. Eles não aprofundam o seu relacionamento com Deus. São pessoas que vêm para a igreja como fumantes e permanecem fumantes. Não evolui, continua como fumante. Pessoas que bebiam e vêm até Jesus. E eu quero dizer algo: Jesus ama todos, sabe? Jesus ama aqueles que fumam. Jesus ama aqueles que se drogam. Mas eles vêm até Jesus, mas não, sabe, eles não se permitem evoluir. Eles continuam como multidão. Eles não aprofundam o seu relacionamento com Deus. Ele vem num domingo, vem no outro domingo, e passa um tempo, vou de novo. É multidão. O que Jesus exige da multidão? Nada.
Porque a multidão é como ovelha que não tem pastor. E o que Jesus tem por a multidão? Ele tem compaixão pela multidão. Ele tem compaixão, ele tem misericórdia, ele tem amor. E o que ele faz? Ele abraça, ele carrega, ele alivia, ele supre, ele faz milagres. Mas Jesus não quer que você fique para sempre como multidão. Ele quer que você mude de nível. Ele quer que você aprofunde o seu relacionamento com Ele. Cristo quer que você venha a Ele, sabe? E não seja apenas um admirador da palavra. Porque a multidão é assim. Eu gosto tanto de ouvir a palavra. Ele ouve, mas nunca se torna um praticante. Ele é apenas um belo ouvinte da palavra. Talvez aqui e não tenha esse tipo de pessoa, esse tipo de multidão. Mas na igreja de Cristo, a igreja que está espalhando o mundo, tem pessoas assim, que vão à igreja, mas não se comprometem com o Cristo da igreja. São as multidões, são os admiradores. Eles participam de uma reunião, às vezes até de uma reunião na célula. Eles participam de um culto de oração, mas não se aprofundam no seu relacionamento com Deus. As bênçãos da salvação são maravilhosas, cativam eles, e eles querem experimentar isso, mas é só isso. A vida deles não evolui. Na verdade, todos nós desejamos isso, um relacionamento, sabe, com Deus. Mas o que Deus quer? Fala comigo assim, o que Deus quer? Jesus não quer que você fique o tempo todo como multidão. Ele quer que você se torne uma ovelha dele. Por quê, pastor? Porque a ovelha, ela deixa de estar aflita e desesperada. Ela sabe exatamente onde encontrar o alimento que vai suprir a alma dela. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Porque Ele me faz andar em pastos verdejantes, Ele me guia às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Irmãos, isso é tão maravilhoso. O texto diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, porque tem um Senhor Jesus como nosso pastor, eu não vou temer mal nenhum. Isso é maravilhoso. Mas as ovelhas de Jesus, que já é um nível diferente, é um outro grupo de pessoas que se alimentaram da palavra, faziam parte da multidão. Agora eles se alimentaram da palavra e foram transformados. Eles decidiram, Vinícius, foi no coração deles, decidiram no seu coração: eu não quero mais ser a multidão. Eu quero estar sempre com Jesus. Eu quero estar diretamente ligado a Jesus. Eu não quero apenas um milagre ou uma oração por alguém. Eu quero mais. Ele deseja um relacionamento profundo com Jesus. E olha o que Jesus vai dizer em João, capítulo de número 10, versículo 27. Olha que texto lindo, irmãos. João 10, 27, olha o testemunho de Jesus acerca das suas ovelhas, as minhas ovelhas. Olha o pronome possessivo aí, olha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmãos, é tão legal isso, é tão extraordinário. A multidão, ela ouve qualquer pessoa, qualquer um tá bom, mas as ovelhas não, qualquer um não. Eu quero ouvir Jesus. Eu só consigo ouvir Jesus. Pode ter um monte de vozes no ambiente, mas uma voz, ela me guia. Uma voz me orienta. É a voz do meu pastor. Ele é guiado pelo sumo pastor. Ele é guiado por Jesus. Então elas ouvem a voz de Jesus. Jesus as conhece e chama cada uma pelo nome. E essas ovelhas seguem Jesus. Ela anda lado a lado de Jesus. É um nível extraordinário de relacionamento, onde recebe tratamento especial, cuidado especial. O comportamento dessas ovelhas, então, ela é diferente da multidão. A multidão não tem compromisso, as ovelhas querem estar junto do Senhor. Ela não sente mais a vontade de vir à casa de Deus, de ouvir uma palavra e voltar e fazer aquilo que fazia antes. Lembra que eu falei? Tem pessoas que estão há anos na igreja, mas não abandonaram alguns comportamentos estranhos de multidão. Pois é,
As ovelhas falam assim: eu não quero mais isso. Ele é aquela pessoa que ela fumava, mas ela fala assim: Senhor, eu não quero mais fumar. Eu quero mudar. Eu quero uma transformação. É uma ovelha, irmãos. Está sendo transformado numa ovelha. Ele tinha um vício da pornografia. Senhor, eu não quero isso. Isso me incomoda. Me transforma, Jesus. Sabe o que Jesus faz? Jesus pega você no colo e Ele cuida de você. Era aquela pessoa que adulterava, mas agora ele passa a sentir náusea e nojo do pecado. Não, Senhor, eu não quero mais isso. Eu quero ser fiel à minha esposa. Eu quero ser fiel ao meu esposo. Era aquele jovem que vivia uma vida promíscua, mas agora ele quer ser uma ovelha de Jesus. Senhor, eu não quero viver na promiscuidade. Eu quero ter uma vida transformada. Eu quero segui-lo. Eu quero andar contigo. Era aquela pessoa, não tem isso aqui no Brasil, mas aí fora eu fiquei sabendo que existe aquelas pessoas que falam mal do outro, é o fofoqueiro, né? Não tem aqui não, irmãos. Mas lá fora existe alguns lugares no mundo que existe. E tá raro, tá? É raro você encontrar um fofoqueiro, irmão, muito raro. Você não deve lembrar de nome de ninguém, né? Porque isso está extinto, irmão, está extinto. Está extinto. Mais do que o mico, o leão dourado, os fofoqueiros estão extintos. Oh, Jesus. É profético, irmão. Eu falo isso profeticamente. Pois é, mas sabe, as ovelhas, elas não querem mais falar mal do outro. Na verdade, ela não quer continuar como repórter, né? Porque tem gente que fala assim: não, eu não falo mal de ninguém. Eu nem comento falo mal de ninguém. Eu só faço comentários. Eu só dou notícias. Irmão, para de dar notícia da vida do teu irmão, amém? Dá notícia da tua, para de dar notícia do teu irmão. Mas a ovelha, ela não se conforma com isso, ela quer transformação. Lembra, ela quer andar com Jesus. Então ela permite que algumas coisas mudam. Ela fazia parte da multidão, mas agora alguma coisa está mudando nela. Ela sente prazer em seguir Jesus e está sempre junto de Jesus. Mas como eu falei, mudando de nível. Vira comigo assim: mudando de nível. Vira para o seu irmão e fala assim: nós estamos mudando de nível. Multidão, ovelha e discípulos. Aí o discípulo, irmãos, existe algo especial com os discípulos. No texto que nós lemos, nesse texto especial, introdutório de Marcos, capítulo 8, versículo 34, diz a Bíblia que Jesus chamou, Marcos 8, 34, Jesus chamou a multidão e os... Porque sugeria que ali não tinha ainda ovelhas, só tinha discípulos e uma multidão. As pessoas perdidas eram como ovelhas, precisavam se transformar, mudar de nível. Então ele chama esses dois grupos de pessoas, multidão e ovelha, e discípulos. E ele começa então a fazer com que aquelas pessoas mudassem, transformassem, passassem por uma metamorfose. Porque para você mudar de nível, você tem que passar por uma metamorfose. Deixar de ser multidão e se transformar em ovelha é uma metamorfose. Deixar de ser ovelha e virar um discípulo é uma outra metamorfose. Agora, assim como há mudanças, essas mudanças exigem alguns comportamentos que são chaves nessa transformação, nessa mudança de nível. Olha o que Jesus vai dizer então. Então ele chamou a multidão e os discípulos disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está aprofundando o seu relacionamento com Deus. Porque agora para esses discípulos que decidiram ser um aluno de Jesus, porque discípulo é um aluno, discípulo é um aprendiz. É alguém que está interessado em aprender de verdade. Ele não está ali apenas para receber uma bênção. Ele está ali para receber instruções. O discípulo é aquele que recebe instrução. E o relacionamento com Deus, então, é afunilado. Seguir Jesus como discípulo implica largar tudo. Largar tudo. Tudo o que, pastor? Tudo que não está dentro da vontade de Deus para nós. O discípulo é exigido algo muito especial. A grande questão é que nível você está. Todos lembram que eu falei? Existem esses 3 níveis na igreja: multidão, ovelhas e discípulo. Que nível você está?
O discípulo, seu prazer é estar junto do seu mestre, aprendendo como um verdadeiro aluno deve ser. Os discípulos, os planos, os sonhos e suas metas, pessoais, eles deixam de ser tão importantes porque eles querem viver os sonhos, as metas e os projetos de Deus. É uma vida de dependência. Por vezes Jesus chama os seus discípulos a fazer sacrifícios, abandonar conforto da vida cômoda para cumprir os seus projetos. É deixar de pensar apenas em si e começar a olhar ao seu entorno. Ele não quer apenas aprender, porque tem pessoas que é um eterno aprendiz. Sim, deveremos ser eternos aprendizes. Mas Deus não quer que nós fiquemos a vida inteira só aprendendo. Nós precisamos evoluir. Olha só, o texto de Hebreus diz: vocês são alunos, já deveriam estar sendo mestres, mas eu percebo que vocês não passam de crianças, precisando do alimento de bebê. Deveriam estar comendo alimento sólido, mas estão ainda sendo supridos com leitinho. Como ter revelações especiais se não houve mudança? Deus quer revelar coisas extraordinárias para você. Sabe o que eu quero dizer com isso? Existem livros que ainda não foram escritos, e Deus quer usar você para escrever tais livros. Existem músicas que ainda não foram compostas. Deus quer usar você para isso. Existem pessoas que ainda não receberam a salvação. Deus quer usar você, irmãos. Deus quer usar você. Vira para o seu irmão aí, me ajuda a pregar. Fala assim: Deus quer usar você. Deus quer usar você. Oh, aleluia. E aí, enquanto eu estudava, enquanto eu me preparava, sabe o que eu descobri, irmãos? É que existe uma grande colheita para nós. Uma colheita extraordinária. Jesus vai dizer aos seus discípulos assim: olha, a seara realmente é grande e são poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Mas eu quero dizer algo muito especial. Não vai ser a multidão que vai ajudar na colheita. Não serão ovelhas que vão cuidar da colheita. Irmãos, ovelha é indefesa. A ovelha precisa de cuidado contínuo. Não vai ser as ovelhas que vão, ganhar o mundo para Cristo. Sabe quem é que vai ganhar o mundo para Cristo? Sabe quem é que vai revolucionar o mundo? Sabe quem vai compor as músicas que ainda não foram compostas? Sabe quem vai escrever os livros que ainda não foram escritos? Sabe quem é que vai pregar às nações? Sabe quem vai pregar para aquelas pessoas que estão sendo perdidas? Sabe quem vai ganhar os bairros de queimados que ainda não foram ganhas? Serão os discípulos de Jesus. São os que saíram de um nível de multidão e começaram a viver de acordo com esse livro. Começaram a viver de acordo com a palavra de Deus. O Senhor quer que você evolua. O Senhor quer que você cresça. Nós não podemos ficar eternamente como um eterno, aluno. Deus quer que você mude de nível. Na metodologia de Jesus, sabe o que ele fazia para poder fazer os discípulos crescerem? Ele fazia e os discípulos observavam. Era a metodologia dele. Jesus estava fazendo, os discípulos só estavam olhando de longe, só aprendendo, só observando. Mas depois, os discípulos da evolução, Jesus passava a fazer: vem cá, me dá uma força aí, vem cá, me ajuda aí. Lembra daquela passagem da multiplicação de pães e peixes? Pois é, os discípulos falaram assim para Jesus: Jesus, manda o povo embora, o povo está com fome. Jesus olha para os discípulos e fala assim: dê vocês de comer para esse povo. O discípulo: Senhor, eu não tenho nada. Aí chega lá um camarada, cheio de fé e coragem. Jesus, olha, eu tenho aqui, se não fala mal, foi André. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso diante de tão grande multidão? Aí Jesus dá uma ordem para eles: mande o povo sentar sobre a relva. E o povo sentou sobre a relva. E existe um texto na Bíblia, não sei se é Lucas que fala isso, que sentou grupos de 50 e 50, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, grupos pequenos de 50 e 50, para facilitar na hora de servir.
E então Jesus, ele dá graças, olha, Jesus agora estava fazendo e ensinando como fazer. Ele dá graças. E ele então dá aos discípulos, e os discípulos alimentam a multidão. Irmãos, que coisa extraordinária. Lembra que eu falei? Quem vai alimentar a multidão são os discípulos de Jesus. O que Deus quer que você seja um discípulo dele. Deus quer que você evolua, meu querido. Deus quer que você cresça. Porque tem uma multidão para ser alimentada. Tem pessoas precisando. Eu estava pesquisando, dando uma olhada. Na cidade de Queimados, nós temos células em 5 bairros de Queimados. Nós temos célula em São Simão. Nós temos célula na Caixa aqui na Nova Cidade. Nós temos célula no centro de Queimados. Temos célula no Fanchen. Temos célula no Valdariosa. Faltou algum lugar? Sabe quantas cidades, sabe quantos bairros existem na cidade de Queimados? 32 bairros. E um distrito industrial. 32 bairros. Nós só estamos em 5. Ai, irmãos, é tão pouco. O evangelho precisa chegar a mais lugares. Quando eu penso assim, sabe, precisando de uma célula, sabe, ali na caixa d'água, tão pertinho da gente. Precisa de uma célula. Aqui na Pedreira precisa de uma célula. No Paraíso precisa de uma. Hoje eu fiquei tão feliz com uma irmã lá do bairro da Paz. Pastor, eu quero uma célula na minha casa. Nós vamos ter uma célula no bairro da Paz. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Vamos ter em breve, meu irmão. Vamos orar para Deus levantar um líder para lá. Vamos ter uma célula lá no bairro da Paz. Olha que coisa boa. Mas só isso serão 6. São 32 no total. Olha quantos lugares. A seara é grande. Vira para o teu irmão e fala assim: a seara é grande. Fala assim: mas Deus conta com você. Discípulo de Jesus, Deus conta com você. Tem pessoas, irmãos, para ser ganha para Jesus. A seara é muito grande. A Bíblia avisa então que os discípulos de Jesus. Agora pensa, ser discípulo de Jesus não é um mar de rosas. Nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Ser crente, irmão, ser discípulo de verdade é muito difícil. Enfrentaremos luta. João 16:33 diz que no mundo terão aflições. Ele fala isso, irmãos, parece até que ele está, sabe, liberando uma palavra ruim para a gente. Não, ele só está fazendo um alerta. Porque esse texto ele vem acompanhado de uma promessa. Tipo assim, fique tranquilo, eu venci o mundo. Oh, irmão, isso é maravilhoso. Você vai enfrentar dificuldade, sim. A vida não é um mar de rosa. Você vai enfrentar luta, sofrimentos, perseguições. Mas quando você não abandona a sua fé por causa de Jesus, quando o verdadeiro discípulo não abandona a fé, ele também vai ter uma recompensa. A sua recompensa é eterna. Você pode dizer amém? Oh, glória! A nossa recompensa é no céu. Olha só, Marcos capítulo 8, versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, a salvará. Irmãos, quando a gente lê isso, a gente percebe que a cruz, ela é temporária, mas a glória é eterna no céu. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A tua noite parece estar durando muito tempo, mas eu quero dizer para você uma coisa: quem for fiel até a morte receberá a coroa da vida. A promessa para quem é fiel. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Antes de ele voltar para o Pai, antes de ele voltar para Deus, Jesus reúne os seus discípulos, aqueles com os quais ele tinha compartilhado a sua vida. Ele reúne esses discípulos e lhe confia a tarefa de prolongar na terra o que ele havia começado. E irmãos, esses discípulos foram tão bem sucedidos. Há 2000 anos a igreja foi inaugurada, há mais de 2000 anos. Há 2000 anos se prega sobre o evangelho. E eu quero dizer para você algo muito especial. Hoje, nós temos um altar tão bonito. Nós fazemos uma festa tão linda. Nós temos instrumentos maravilhosos. Nós temos um som
muito bom. Nós estamos pregando aqui, milhares de pessoas estão ouvindo por meio da nossa live, por meio também do nosso YouTube, do canal do YouTube. A palavra está sendo propagada, mas para o evangelho chegar até nós, pessoas deram a sua vida, pagaram um preço muito alto. E aí você, sabe, o que eles não querem que você sinta é pena deles. Ah, coitadinho, morreu um crente. Não, irmão, nunca pensa isso. Nunca tem esse sentimento. Ah, que pena, o crente morreu. Irmão, que pena. É que nós somos homens e falhos, mas deveria ter uma festa. Oh, o servo de Deus morreu, ele voltou para o lar celeste, ele voltou para a casa do Pai. Glória a Deus. Existem alguns lugares na África que eles festejam quando alguém morre. O crente deveria festejar, porque uma pessoa que morre sem esperança, ele entra em pânico, desespero. Mas quem morre com Jesus, irmãos, sabe, a morte é como uma porta que te dá acesso à eternidade. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Sabe o que Jesus falou nessa árdua tarefa de falar do seu amor? Apesar das lutas, ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. Irmão, isso é lindo demais. O Senhor está com você. Aos discípulos de Jesus, aqueles que saíram, sabe, do estágio de multidão, evoluíram para ovelhas, transformaram em discípulos, praticantes da palavra. O Senhor promete que estará contigo. Oh, glória a Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Tem poder do céu para você. Assim, tem poder do céu para mim. Diga isso, tem poder do céu para mim. Irmãos, se nós atentássemos para o que diz a palavra, tem poder do céu para nós. Ele diz que em meu nome vocês vão falar novas línguas. Irmãos, isso é extraordinário. Você falar em novas línguas. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, novas línguas, línguas dos homens, novas línguas, línguas dos anjos. Isso é outro nível. Existem coisas maravilhosas, irmãos, que o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios: nem olhos viram, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nunca desceu ao coração do homem o que Deus preparou para nós. Você pode dizer amém em nome de Jesus? Pois é, ele falou que vocês falarão novas línguas. Vocês orarão pelos enfermos. Sabe o que vai acontecer? Os enfermos ficarão curados. Mas quando você é multidão, você se sente inferior. Ah, quem sou eu para orar? Eu não consigo, eu sou um coitadinho. Não, eu que preciso de oração. Falta autoridade, não é verdade? Mas quando você é ovelha, você sabe a quem recorrer. Oh, Jesus, a tua palavra diz que o Senhor me usaria. Olha só a ovelha mudando, passando pela metamorfose. Ele: não, eu vou orar. Ele vai ficar curado, eu tenho certeza. E ele põe a mão e ele ora. E sabe o que acontece? Diz a Bíblia que no nome de Jesus os enfermos ficariam curados. Você pode dizer glória a Deus? Mas ele evolui. Por quê? Porque quem está em Cristo cresce. A Bíblia fala que vocês vão expulsar demônios. Assim como existe o céu, existe o inferno. Se existe um Deus, existe Satanás, que trabalha para levar os seus para o inferno. Deus trabalha para te convencer de que no mundo, irmãos, o mundo jaz no maligno, mas existe um céu preparado para nós. Existe um lar eterno. Existe um lugar de descanso. O apóstolo João, ele vai escrever que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Oh, irmão, isso é tão maravilhoso. Toda lágrima, toda dor que você enfrenta agora. E eu estava falando com a pastora: quanto mais você vive, mais dor você sente. Quanto mais velho você fica, mais perdas você acumula. Já percebeu? Quantos amigos seus morreram? Quantas pessoas que você amava foram embora? Quantos parentes, quantos entes queridos? Agora a pastora aqui falou algo muito importante.
Os discípulos de Jesus, eles valorizam os valores que ficaram. Ao invés deles reclamar pelas pessoas que foram, ele agradece: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me permitiu viver com essa pessoa. Irmãos, você acumula perdas, mas o Senhor falou assim: eu vou estar com você todos os dias. Ele promete que estaria conosco. O Senhor está com você, meu irmão. Vira para o teu irmão e fala assim: o Senhor está com você. O Senhor está contigo. Ele não te abandona. E Ele fala mais. Por Ele estar conosco, Ele fala assim: olha, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum para vocês. Fique tranquilo. Mas aí a gente está com tanta fome, desesperado, né, Mauro? Aquele pratão, né, José? Glória a Deus. Aquele pratão de crente, irmãos. E crente tem uma qualidade que é extraordinária. Crente gosta de comer, irmãos. E agora eu descobri algo que eu fiquei decepcionado. Se você fizer uma festa e dizer assim: não, os meus convidados são crentes, eles aumentam o valor do buffet. Por que será isso, irmão? Que covardia esse negócio, né? Por que aumentar o buffet? Nós somos tão diet. Oh, Jesus, né? Eles aumentam o valor do buffet. É porque crente come, não? Crente não bebe, crente não fuma, mas crente come. E tem gente que come a fazer vergonha, misericórdia. Mas a Bíblia fala: se vocês comerem, beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Então qual é o segredo? Apresenta para Deus. Apresenta para Ele. Não fará dano. Por que não vai fazer dano algum? Porque o Jesus disse: eu vou estar com você todos os dias. Você não precisa temer, irmãos. Discípulo de Jesus não precisa ter medo. Você não está sozinho no processo. O Senhor promete que estará conosco todos os dias. Mas eu quero concluir fazendo uma pergunta para você. Em que nível você se encontra hoje? Onde você está agora? Aquela ovelhinha que, se Jesus abandonar, virar as costas, se perde. Porque a ovelha é assim, ela segue Jesus, mas se o pastor der um mole, ela se perde. Você é aquela multidão, dá uma olhada: o culto hoje está bom. Quem vai pregar hoje? Hoje é o pastor. Pastor não vou, não. Eu gosto da pastora. A pastora, ela é fogo no pé. Aleluia. Quem é você? Culto hoje, quem vai estar ministrando louvor? Hoje é o Mauro. Opa, estou lá, firme e forte. Quem é? O Cristiano. Cristiano não. Ele canta aquele hino antigo, irmãos. Que tipo de pessoa é você? Porque a multidão fica assim, ele escolhe, né? Ele na verdade, ele se acha um cliente. O que vai ser servido hoje? Qual é o cardápio de hoje? Não gostei desse louvor. Ele também se acha um juiz, né? Ele se acha o cara. Já percebeu? Quem é da multidão se acha o cara. Fala assim: rapaz, olha, fraquinho o negócio hoje. O pão estava sem manteiga. Irmãos, só Jesus na terra. A ovelha é aquela, está com Jesus, mas se Jesus virar as costas, ele se perde. Tem que ser marcação cerrada, sabe? Porque se distrair um pouquinho, pronto, cadê fulano? Pastor, fulano deu mole, caiu. De novo, aí lá vai o pastor, deixa as 99, vai lá e pega aquela ovelhinha machucada, traz de novo para o aprisco, cuida da ovelhinha. Enquanto a ovelhinha está ali mancando, está do ladinho do pastor, a ovelhinha ficou curada, está a ovelhinha perdida de novo, lá vai o pastor de novo, buscar a ovelhinha. Que tipo de pessoa é você? E o discípulo é aquele: pastor, pode contar comigo. Ele é discípulo de Jesus, irmão. O alvo dele é Jesus, ele quer entrar no céu. E outra, o discípulo, ele é como uma rede. O discípulo, ele vai arrastando as pessoas com ele. Vamos para a igreja, vamos lá, vamos comigo, olha, vai ser uma... O discípulo, irmãos, ele tem tanto prazer, ele tem tanto amor de servir a Jesus, que ele não espera ninguém mandar, ele vê uma necessidade e ele atende. Oh, glória, Deus recompense nosso irmão. Mas irmãos, o discípulo evolui. Ele está pronto. Mas e o vento vai se levantar? O discípulo não arreda o pé, ele é fiel. Não, mas São Simão está perigoso. Não, mas se o meu pastor está lá, eu vou também estar.
Jesus está lá, então Jesus está, eu vou estar lá, em nome de Jesus. Irmãos, discípulo é outro nível, outro nível. Você é ovelha, você é multidão ou você é discípulo? Porque hoje é dia de nós nos transformarmos. É dia de passarmos por uma metamorfose e permitir que Jesus nos transforme. Começa hoje uma mudança na tua vida. Começa hoje uma virada radical no seu jeito de ser. Jesus te convida a mudar de nível. Você recebe isso? Você pode dizer amém? Então aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar porque às vezes você nem percebe que você é multidão. Você nem percebe. Você está achando, não, eu sou discípulo de Jesus. É discípulo, mas não conhece a Bíblia. Não defende a fé. É discípulo, mas se perguntarem assim, você é crente? Você dá uma olhada por lado. Sou, claro. Mas dependendo do lugar, rapaz, você é crente? É um secreto, um agente secreto. Jesus quer mudar você, meu irmão. Hoje é noite de transformação. Eu quero orar por você. Mas também eu quero perguntar, talvez falar assim, pastor, eu preciso de mudança. Então o que você precisa fazer? Você precisa tomar um passo, dar um passo adiante. Uma certa feita, Jesus estava conversando com as pessoas. E aí de repente um rapaz chega no meio da multidão e fala assim, ele interrompe o ministério de Jesus e fala assim, Jesus para tudo e olha para aquele discípulo. Diz a Bíblia que Jesus o amou. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Eu ainda vou pregar sobre isso ainda. Só vou fazer um comentário agora. Mas eu preciso falar para vocês. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Se eu for assim, você precisa cumprir todos os mandamentos. Os discípulos encheu o peito. Eu faço isso desde criança. Só que todo judeu cumpre o mandamento, irmãos, é a obrigação. Se não cumprir, é morte. Se não cumprir, tem punição. Então ele não fez, até aquele momento, ele não tinha feito nada demais. Ele fazia o que todo judeu fazia. Mas ele estufou o peito, eu cumpro todos os mandamentos. Olha, tu é bom. Jesus continuou amando aquele rapaz. Mas Jesus vira para ele e fala assim, então falta uma coisa só. Se você fizer isso, você vai vir me seguir, você vai ser o meu 13º discípulo, apóstolo. Era basicamente o que Jesus estava oferecendo para aquele rapaz. Vai lá, vende o que você tem e vem me seguir. Eu preciso de você na minha comitiva. Aí aquele rapaz, ele parou, ponderou. E diz a Bíblia que o semblante dele caiu. Por quê? Apesar de cumprir os mandamentos, mas ele fazia parte da multidão. Não estava disposto a abrir mão de nada. E só precisava deixar as coisas que lhe prendia e seguir Jesus. O discípulo precisa abrir mão de alguma coisa. Talvez você esteja hoje aqui e precisa abrir mão de alguma coisa. Eu quero convidar você, caso tenha alguém nessa noite que queira se transformar no discípulo de Jesus, eu quero te convidar a recebê-lo como seu Senhor, a recebê-lo como seu Salvador.